que você pensa disso? Divaldo, o que você quer falar a respeito daquilo? O Divaldo homem, o Divaldo ser humano, que a gente até esquece que ele é humano igual a gente, né? E eu achei de uma felicidade imensa o rapaz perguntar isso. E ele queria responder isso. E ele responde assim, com toda a humildade, Divaldo responde. Pelo que me passa pela mente, noto que poucos tenham me perguntado, ou talvez ninguém me perguntou. Ninguém perguntou mesmo. E ele pergunta a si próprio. A pergunta que eu gostaria que tivessem me feito é: o que é que eu sinto ao ser espírita? Olha que interessante. O que é que eu sinto por ser espírita? E aí que ele se fez a pergunta, ele respondeu. E ele responde assim: a pergunta que ele gostaria que alguém tivesse feito para ele é assim: o que é que você sente por ser espírita, Divaldo? Divaldo, homem, né? E aí ele perguntou para ele, e aí ele mesmo respondeu. E aí ele responde assim: porque isso traduziria o meu pensamento de ontem, de hoje e de amanhã. Ao encontrar o Espiritismo, eu descobri o mapa do tesouro. Mas não fiquei apenas na contemplação da paisagem. Olha o quanto nós temos que meditar nessa resposta de Divaldo. Quando muitos de nós chegamos na doutrina espírita, que chegam como eu, que não nasci em um lar espírita, nossa, é uma maravilha. Nossa, finalmente eu descobri aquilo que eu sempre procurava. Nos admiramos, contemplamos, ficamos encantados, mas paramos aí, né? E Divaldo continua, ele fala assim: mas não fiquei apenas na contemplação da paisagem. Fui à mina e até hoje não consegui encontrar a pedra filosofal, que é a paz interior. Isso é Divaldo falando, hein? Vou escavando nas informações doutrinárias até encontrar o diamante de primeira grandeza, que é Jesus Cristo. Sinto que ainda falta o passo da total abnegação. E ele continua na sua resposta. Porque Cristo não se contenta com pouco amor. E diz ele: quando Francisco de Assis estava nos estertores da agonia, perguntou a Clara: Clara, o que me falta para estar perfeitamente identificado com Jesus Cristo? Francisco de Assis perguntando a Clara. E Clara responde a Francisco: desapegar-se da sua obra. Desapegar-se. Todos nós, o desapego. Eles da obra. Nós, da família, dos bens materiais, do meu carro, da minha filha, do meu lar, da minha roupa, do meu tudo, né? O mais difícil é o da família, né? Porque a obra não é dos homens, é de Jesus. Assim me encontro nesse crepúsculo, tentando encontrar o diamante de primeira grandeza, que é o Mestre Jesus, de forma que me encha inteiramente de paz. Divaldo ainda procura estar inteiramente em paz, sem que eu tenha que levar qualquer preocupação, deixando para trás a longa procura e as aspirações. É uma resposta longa que daria para conversarmos a cada trechinho. Todos nós que aqui nos encontramos, meus amigos, nós também ganhamos o mapa do tesouro. Eu cheguei na doutrina espírita com 21 anos de idade. Eu passei por 4, 5, 6 religiões. Eu procurava respostas.
quando eu cheguei, eu encontrei o mapa, como diz Divaldo, né? Achei o mapa. Mas o que Divaldo nos fala? Não podemos ficar só na contemplação. Nossa, não que não seja ótimo vir aqui na casa espírita, ouvir um companheiro aqui falando do evangelho, ler um bom livro, né? Mas não podemos ficar parados só nisso. Precisamos estudar. A casa espírita tem muitos estudos. Precisamos trabalhar. A casa espírita nos oferece tantas frentes de trabalho. E independente da casa espírita lá fora, tem hospitais, tem asilos, tem creches, tem irmãos nossos necessitando de uma roupa, de um alimento. Precisamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos aqui. E como Divaldo, nós também que aqui estamos em plena sexta-feira, também não estamos só na contemplação. Nós também encontramos a mina. Nós já encontramos a mina. Muitos de nós já deu muitos passos dentro dessa mina. Alguns de nós está na porta, outros deu um passo. Mas todos nós, com o mapa na mão, encontramos a mina e estamos adentrando a mina. Cada um à sua velocidade. Mas tenho certeza absoluta que todos nós aqui já colhemos pequenas pedras preciosas dessa mina em bênçãos de equilíbrio, de esclarecimento, de aprendizado, de saúde, de auxílio, para nós e para pessoas que amamos. E como diz Divaldo, vamos escavar nos livros espíritas. Vamos escavar aqui, ó, no Pentateuco, vamos escavar o Evangelho, vamos participar dos estudos, para procurarmos a pedra principal. Divaldo está já procurando a pedra filosofal. A pedra principal, Jesus Cristo. Nós estamos ainda um pouquinho distante, mas nós já estamos procurando pedras maiores daquelas que já encontramos. E o desapegar-se das coisas materiais. Gente, é fácil? Não, não é. Ninguém disse. Jesus nunca disse que seria fácil, mas não disse que era impossível. Ele falou e deu o exemplo. Para Divaldo, para Francisco de Assis, é desapegar-se da obra. Porque tenho certeza que passaram pela cabeça deles assim. Nossa, a hora que eu não estiver mais aqui, o que vai acontecer? E Clara responde, a obra é do Cristo. Então desapegue-se. Você vai, outro vem para seguir a obra. E nós que passamos por essa terra, neste momento, como disse Divaldo, qual o maior desafio de nós espíritas nesse momento sobre esse planeta é desapegarmos-nos de tudo que é material, mas principalmente quando desencarnarmos, da nossa família, dos nossos bens materiais, né? Para que tenhamos paz. Antes de ouvir essa resposta de Divaldo, eu vou ser sincera. Se alguém falasse para mim assim, o que você sente por ser espírita? Minha resposta estava pronta, na ponta da língua. Gratidão. Gratidão imensa. Eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida. O primeiro dia que eu adentrei uma casa espírita, eu cheguei, olhei e falei, gente, era isso que eu procurava. E eu agradeço. Então eu ia falar gratidão. Mas depois de uma resposta dessa, isso me pôs a meditar. E eu pensei muito. Como eu era antes de chegar à casa espírita. Como eu pensava, como eu agia. Como eu entendia Deus, esse Pai de misericórdia infinita. Como eu entendia as desigualdades social.
E eu mudei muito, gente, após o entendimento. A gente aprendendo e entendendo, nós mudamos. Então eu comecei a refletir e meditar. Se eu estivesse distraidamente numa fila de supermercado, sentada ali numa praça, vendo um pôr do sol, e alguém chegasse em mim e falasse: o que você sente por ser espírita? Hoje eu teria muito para falar. Eu tenho muito a agradecer. E pensando em tudo isso, eu comecei a pensar tudo que a doutrina espírita e o evangelho do Cristo, esclarecido pelos amigos espirituais, que vêm e nos explica o evangelho, os ensinamentos de Jesus, todas as minhas mudanças morais, psicológicas, de pensamento, de reflexão. E aí eu comecei a pensar como eu era antes, como eu sou agora. O que a doutrina espírita fez por mim, pela minha família, pelos meus amigos. O que eu aprendi, o que eu mudei. E aí, gente, eu vou ser sincera para vocês. Eu comecei a fazer uma lista, lá eu comigo mesma, fiz uma lista. A lista ficou desse tamanho. Aí eu peguei e dei uma apertada nela, ela ficou desse tamanho. Daí eu dei uma espremida nela, ela ainda ficou grande. Mas eu trouxe algumas partes aqui para a gente estar refletindo e meditando, e é uma pena que não podemos, todos nós, ficarmos aqui, porque eu tenho certeza absoluta, cada um de nós aqui teria muito a dizer a respeito de como eu era antes de ser espírita. Ou com o passar do tempo, mesmo nascendo numa casa espírita, tudo o que eu mudei. Mas cada um vai refletir e vai ter muitas respostas. Mas o que eu trouxe aqui para a gente refletir é o seguinte: a doutrina espírita, abençoada doutrina espírita na nossa vida, ela dá-nos o conhecimento da nossa posição de criatura única e eterna, nos esclarecendo quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo nesse planeta. E essa era uma pergunta que me encabulava muito de primeiro. Desde criança, nasci numa família católica, eu queria saber, para que eu nasci? Nasci para quê? Para sofrer? Para ver os outros sofrer, viver, trabalhar, comer, dormir, depois morrer? Para quê? Não tem sentido, né? E quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, hoje eu sei da onde eu vim, para que eu estou aqui e para onde eu vou depois. Qual outra doutrina nos dá essa resposta? Das que eu passei, nenhuma, não conheço. A segunda meditação minha. A doutrina espírita esclarece-nos o sentido real das lições de Cristo. Eu sempre li demais o Novo Testamento, mas tem palavras de Jesus, ensinamentos, que realmente é difícil a gente compreender. E aí vem Emmanuel, que pega uma frase e em uma página ele esclarece tudo. Vem André Luiz nos contando os ensinamentos do Cristo, do mundo espiritual, Joana de Ângeles e tantos outros. E se não fosse o nosso Allan Kardec também, né? Então, hoje nós compreendemos o Cristo mais do que nunca. A doutrina espírita supre-nos as preocupações originárias do medo da morte, provando que a morte não existe. Nós não precisamos ter medo da morte. Nós continuamos vivos. O que morre é o nosso corpo. Nós nascemos e continuamos vivos sempre. Ora encarnados, ora desencarnados. Anos encarnados, anos no plano espiritual estudando e aprendendo. Mas nós não morremos nunca. Para que então o medo?
que tínhamos das ameaças até de outras religiões irmãs nossas, né? A doutrina espírita, como disse Divaldo, né, da sua felicidade de estar na doutrina espírita, ela esclarece-nos o princípio da reencarnação, explicando-nos o porquê da dor e das desigualdades sociais. Gente, eu passei por isso e acho que muitos de nós aqui, antes de entender o porquê, eu questionava Deus, sim. Por quê? Eu via uma casa com tanta riqueza, com tanta coisa sobrando, com uns 4, 5, 6 carros na garagem, pessoa viajando. Eu via irmão meu sentado na calçada com fome. Eu ia no hospital, eu via criancinhas morrendo com dores insuportáveis, sofrimentos atrozes. E eu falava, que Deus bom é esse? Que Deus justo é esse? Né? Que dá a seus filhos uma sorte totalmente diferente uma da outra. E eu questionava. E eu ia lá perguntar para o padre, por quê? Cadê a resposta? Mistério de Deus. E isso não me consolava. Procurei outras tantas religiões, ninguém me respondia isso. Aí, na minha prepotência, eu falava assim, não. Se Deus é bom, eu devo ser melhor. Porque quantas vezes andando na rua, vendo o irmão meu tremendo, cianótico, de frio, eu tirei a minha blusa e dei, porque eu sabia que na minha casa eu tinha outra blusa. Quantas vezes nós pegamos o dinheiro do nosso bolso e pagamos um marmitex para alguém que está com fome? Eu falava assim, como assim? E quando eu chego nesta bendita doutrina espírita, e eu entendo que, como disse a mensagem que o nosso companheiro leu, que nós acompanhamos, nós somos donos do nosso destino. O que nós estamos passando nesta encarnação é os frutos que estamos recebendo de outras vidas. E olha que bênção de Deus, nessa vida nós já podemos programar a nossa próxima encarnação, sendo seres humanos melhores, sendo pessoas que perdoam, que são mais amigas, que façam o bem, teremos uma vida muito melhor. Então, Deus não castiga. Deus, muito pelo contrário, é de infinita misericórdia e bondade. Nós somos responsáveis por cada coisa que passamos na nossa vida. O que semeamos, estamos colhendo. A doutrina espírita ainda dá-nos forças para suportar as dores do corpo, mostrando-nos que há uma necessidade para o nosso espírito. Gente, quantos de nós saímos de casa hoje à noite? Hoje, agora há pouco. Saímos da nossa casa e para chegar aqui, nós precisamos tomar um comprimidinho para dor, porque senão a gente não chegava. Ou para poder ficar sentadinho, mais quietinho aqui, porque a dor ia incomodar. Não é? A dor do corpo físico não é fácil. Uma doença incurável, uma doença que causa muito sofrimento. Mas nós aprendemos dentro da doutrina espírita que a dor do corpo físico é a cura do espírito, né? As chagas do nosso corpo físico é a cirurgia plástica do nosso espírito, extremamente comprometido com as leis de Deus. Então, aquilo que estamos sentindo hoje, seja qual for o sofrimento físico, pode ter certeza absoluta, é a cura da nossa alma. Então, vamos passar bem por ela, passar da melhor maneira possível, com resignação, com aceitação, procurando sim o auxílio médico, o auxílio da casa espírita, rogando a Deus, mas vamos curar o nosso espírito, que é mais importante do que o nosso corpo. A doutrina espírita ainda
tranquiliza-nos a respeito dos desajustes dos parentes, da família, esclarecendo que o lar recebe não só os afetos, mas também os desafetos de existências passadas, para o necessário ajuste de contas. Aí, a gente começa a entender o porquê nascemos numa casa que parece que a nossa mãe olha para a gente assim meio de atravessado. Enquanto para o nosso irmão, para a nossa irmã, nossa, né? Aí nós começamos a compreender, a entender por que que eu nasci com aquele pai tão rigoroso, que me colocou rédea tão curta, que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, eu precisava de rédea. Por que que eu não me dou bem, tão bem com aquele irmão e com aquele outro? Nossa, é o sonho da minha vida. Somos amigos inseparáveis, porque dentro do nosso lar, a misericórdia de Deus nos coloca junto com afetos, amores de outras vidas, amores de muitas vidas, mas também nos coloca junto com os desafetos para que acertemos essas arestas. Quem será aquela mãe que não me compreende? O que será que eu fiz para essa criatura em outra vida? Ou o que será que ela já me fez e que nessa vida eu vim para compreender, para auxiliar, para ajudar? Né? Quem é aquele filho que eu criei com tanto amor, dei a ele tudo que eu dei para o outro, sem diferença nenhuma, e todos estão tão bem, mas aquele não tem conserto, não tem jeito. Aquele me faz chorar lágrimas de sangue. Por mais que fale, faz o contrário. Quem é aquele filho? Quem foi em outra encarnação? Será que eu não fui responsável pelo desvio dessa criatura em outras vidas? E nada melhor do que um colo de mãe, um colo de pai, para aplacar ódios, mágoas, ressentimentos de centenas e milhares de anos, recebendo em nossos braços um filho querido. Esse é o nosso lar. A doutrina espírita mostra-nos ainda que o principal templo da presença de Deus em nós está na nossa consciência. Gente, ninguém pode falar assim, eu não sei se é certo ou se é errado. Eu não sei se eu devo ou se eu não devo. Eu não sei se eu faço ou se eu não faço. Jesus nos deu essa máxima. Quando você estiver em dúvida, quando você não souber o que fazer, é simples. Coloque-se no lugar do outro. Você gostaria que alguém te falasse aquilo? Você gostaria que o outro te fizesse aquilo? Se a resposta for sim, faça. Se a resposta for não, esquece. Né? Então, está inscrita na nossa consciência o ensinamento do Cristo. Faça ao outro aquilo que você quer para você. Liberta ainda a nossa mente de todos os preconceitos com todas as crenças religiosas de outros irmãos nossos. Nós sabemos que tem irmãos nossos que ainda têm preconceito conosco. Quando falamos que somos espíritas, nossa, corre, isso aí é do mal, não é? Mas nós todos que por aqui passamos, nós todos que aqui estamos, em outras vidas passadas, todos nós passamos por todas as outras religiões. Se não todas, muitas das outras. Quantos de nós aqui, em outras vidas, não fomos padres, pastores, muçulmano, ateu, à toa, e todas as outras religiões que existem? Quem somos nós hoje para criticar alguém? Não somos melhores que ninguém. Simplesmente estamos tendo a oportunidade do conhecimento, do esclarecimento. Isso não nos torna melhores. Então, nós conseguimos compreender esses nossos irmãos que não nos aceitam, que têm preconceito, até dentro da família, que não é espírita,
e encontramos dificuldades. Nos tira as maiores preocupações do futuro depois da morte. Às vezes, a pessoa não tem medo de morrer, mas fala, e aí, depois? Para onde que eu vou? Desencarna um filho. Para onde foi? Aonde está? O que aconteceu? É perguntas sem respostas. E a doutrina espírita nos dá todas essas respostas. Não é assim? Nós sabemos, não precisamos nos preocupar. A doutrina espírita dá-nos ainda o conforto do intercâmbio com nossos entes queridos desencarnados. Ah, gente, isso não é maravilhoso? Quando nós dormimos e quando conseguimos lembrar no dia seguinte daquele abraço gostoso, daquela conversa que tivemos com alguém, que nós às vezes não lembramos a conversa, mas nós sabemos que conversamos com aquele ente amado, querido. Aquele abraço que quando a gente acorda, a gente ainda está sentindo. É coisa mais maravilhosa que isso, né? Ou então, para quem é mais sensível, o perfume, a presença. Parece que eu estou aqui, parece que eu senti um abraço, principalmente nos momentos de maior dificuldade, aquela presença tão querida de alguém que a gente ama tanto, nos dizendo assim, calma, calma, tudo vai passar, não se desespere, você não está sozinha. Aquele cheiro de perfume tão conhecido. Chico Xavier, que amenizou tantas dores e sofrimentos de tantas mães e tantos pais, através da psicografia, com os filhos dizendo, mãe, eu não morri, mãe, eu estou vivo. Pai, não se culpe, não fique desse jeito, eu estou bem. Qual outra doutrina, gente, nos dá tudo isso? Nos indica as providências para o combate, da cura e do tratamento da obsessão. Vamos voltar a outros irmãos nossos em outras crenças, que exorciza, que manda embora, que faz uma coisa, que faz outra. Não. Aquele irmão que está do nosso lado, nos causando dificuldades, é o irmão nosso que precisa do nosso amor, do nosso carinho, que precisa de prece, que precisa de estudo, de esclarecimento, de auxílio, de ajuda como nós. Qual outra doutrina nos mostra que não precisamos ter medo? Vamos abraçar esse companheiro necessitado e também ficaremos bem. Dá-nos o direito da fé raciocinada. Dentro de uma casa espírita, ninguém nos obriga a acreditar em nada. Ninguém fala para você assim, acredita porque senão... Não. Nós acreditamos porque nós entendemos. E nós entendemos porque nós estudamos. Nós, então, simplesmente já sabemos. E a fé é isso. É acreditar, é saber, sem ser obrigado. Nos mostra o imperativo da caridade por dever. Gente, nós temos o dever de ser caridoso. E a caridade não se restringe a dar uma roupa, um sapato, um alimento, uma moeda. A caridade material é a mais fácil de se fazer. A principal caridade que temos o dever de fazer é perdoar, é amar, é entender, é compreender, é aceitar, é ser resignados. E tantas outras coisas que sabemos no nosso dia a dia, né? Caridade para com o outro, perdão para quem não nos entende, orar por aquele que nos calunia e persegue. Nos mostra a certeza de que se beneficiarmos ou prejudicarmos aos outros, estaremos beneficiando e prejudicando a nós mesmos. Lei de ação e reação. Plantou, vai colher.
semeou, vai receber. O que fazemos de bom, que maravilha, receberemos. Mas aquilo que fazemos de mal também, teremos que consertar. Eu falei uma besteira, eu prejudiquei alguém, de alguma forma eu vou ter que consertar. A doutrina espírita nos dá serenidade e paz diante das calúnias e críticas. Gente, eu espero que ninguém aqui, absolutamente ninguém, tenha passado por uma grande calúnia na vida. Porque a calúnia dói. A calúnia dói, dói muito, dói a alma, dói mais do que a dor do corpo físico. Porque primeiro a gente pensa assim, como que alguém pensou que eu fui capaz de falar, de fazer isso? Sendo que nunca, jamais, em tempo algum, passou isso pela minha cabeça. Dói. Principalmente quando vem de um amigo, quando vem de um parente, quando vem de uma pessoa que a gente ama. A gente fala, não me conhece. E como dói a dor de saber que um amigo não nos conhece, que um parente não nos conhece. E acredita que seríamos capazes de fazer aquilo. Mas Jesus nos ensina que devemos compreender e perdoar. E orar por isso. Nos ensina a considerar os adversários como instrutores. E os adversários são esses. Aquele chefe complicadíssimo, aquela mãe que não me compreende, aquele pai que não tem como, aquele vizinho que eu acabei de varrer a calçada, ela vai lá, varre todas as folhas dela e põe bem na frente da minha garagem ali. Da ventania entra tudo para dentro, todo dia. É aquela caixa do supermercado que não está muito bem e que nos trata de uma maneira mais ríspida. É aquele motorista que passa feito um louco por nós, buzinando e aprontando, e nós estamos ali simplesmente fazendo o que é correto. Então, gente, são professores que nos fazem colocar em prática o que aprendemos aqui. A paciência, a tolerância, o entendimento. Vai com Deus, meu filho, que eu vou depois, né? Estamos chegando ao fim, estamos na 18, só vai até 19. A 18. O Espiritismo nos ensina que, por maiores sejam as dificuldades exteriores, somos livres para melhorar ou agravar a nossa situação. Gente, seja qual for a dificuldade que estejamos passando, financeira, na família, de doença, seja qual for a dificuldade física, nós podemos agravar ou amenizar. Se eu passar por essa dificuldade, reclamando, blasfemando, brigando, xingando, não vai adiantar de nada. Vai ser mais difícil. Mas se eu passar com aceitação, com tranquilidade, com fé, aguardando o tempo e tendo a certeza que, como disse Maria de Nazaré para Chico Xavier, tudo passa, tudo fica mais tranquilo para a gente. E a última, finalmente. A doutrina espírita nos mostra que a fé ilumina o caminho, mas nenhum de nós fugirá da lei que manda dar a cada um segundo as suas próprias obras. A nós muito está sendo dado. Mas não quer dizer que estamos salvos. Nossa, meu lugarzinho lá no nosso lar está reservado. De maneira absolutamente nenhuma. A cada um de nós será dado segundo as nossas obras. Então, gente, o Evangelho de Jesus, esta bendita, esta maravilhosa doutrina espírita, que precisamos agradecer a Jesus todos os dias da nossa vida, de estar dentro dela nesta encarnação, nos auxilia nisso e em muito mais.
mas com uma pequena ressalva. Se aceitarmos tudo isso, porque tem gente que não aceita. Eu não acredito em reencarnação, eu não acredito nisso, então, se aceitarmos, se quisermos e quisermos muito, e principalmente, se nos esforçarmos, porque é fácil? Não. É tranquilo? Não. É bom? Na maioria das vezes, não. Mas se quisermos, se aceitarmos e se nos esforçarmos, nós entraremos na mina com mais facilidade, com esse mapa abençoado que nos foi dado nesta encarnação. Então, agradecendo a espiritualidade amiga, que nos traz tantos ensinamentos e conhecimento. Agradecendo a Jesus, o nosso irmão maior, a Deus, o nosso Pai Criador. A bênção desta encarnação, nós agradecemos aos mentores da casa a oportunidade de estarmos juntos para mais uma vez falarmos acerca do Evangelho do Cristo e desta bendita doutrina espírita. Que eles nos abençoe e abençoe essa casa tão amada e tão querida. Que assim seja.